Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aos nossos amados irmãos através da internet. Deus abençoe a cada um, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer para nós podermos estar juntos nesta noite em adoração ao nosso Salvador. Amém? Ao Senhor Jesus Cristo. Amém? É gostoso falar este nome, né? Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler, meus irmãos, em São João, capítulo 14, o versículo 19. São João 14, versículo 19. E nesta noite estaremos falando sobre o tema Verei Jesus. Né? Você não quer ver Jesus? Amém. Nós vivemos para ver nosso Salvador. Amém? E coisa gloriosa é nós podermos, através da graça, ver nosso Pai, salvo pela graça, ver nossa mãe, né, nossos filhos, nossa esposa, nossos entes queridos, quando chegarmos lá, mas primeiro, quero ver o meu Salvador. Amém? Você não deseja assim também? São João 14, 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Querido Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua graça e misericórdia para ministrar a Tua palavra, Senhor. Ajude a cada um de nós, dependemos do Teu Espírito Santo no falar e também no ouvir, Pai. Cada um de nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Fale conosco nesta noite, através da Tua palavra, o que te pedimos, no precioso nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Algum tempo atrás, né, um irmão comunicou comigo, um irmão que está no nosso ministério, já desde o início, né, desde quando fui consagrado a pastor. Este irmão é um irmão abençoado, fiel, firme na mensagem, na palavra de Deus. E comunicou comigo, né, elogiando o culto, mas falou acerca ali de um hino que foi tocado no nosso culto, né? O hino que fala sobre primeiro quero ver a Jesus, né? Primeiro quero ver meu Salvador. Porque ele tinha o entendimento, ouvindo as mensagens do pastor Osmar, ele teve o entendimento de que nós não veríamos mais a Jesus naquela forma, né? Naquele corpo que morreu, naquela imagem que morreu, ressuscitou e foi glorificado. Então, a gente percebe que não somente ele, mas também muitas pessoas no nosso ministério e também aqueles que já ouviram muitas vezes o pastor Osmar pregar, tiveram o entendimento de que nós não veríamos mais Jesus, né? Quando partirmos daqui, ou no arrebatamento, não seria aquela manifestação daquele corpo, né, que foi ressurreto, mas seria outra manifestação, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas ouviram até mesmo a mensagem pregada pelo pastor Osmar, Deus eternamente, né? E nesta mensagem, as pessoas
tiveram o entendimento, mesmo o pastor Osmar não falando assim, né? Mas elas tiveram o entendimento de que Deus eternamente seria aquela manifestação que Deus manifestou em Brana. No corpo literal do irmão Brana, seria uma manifestação eterna, né? E então, muitas vezes, as pessoas elas ouvem a mensagem e elas têm um entendimento contrário àquilo que foi pregado na mensagem. Porque eu ouço a mesma mensagem que o pastor Osmar pregou, Deus eternamente, e eu vejo que o pastor Osmar mostrando Deus eternamente é o novo nome, né? É o que Deus falou para o irmão Brana: eu te darei um sinal eterno. Então, Deus eternamente não quer dizer que Deus manifestaria eternamente no corpo de Brana. E não manifestaria na forma de Jesus, naquele corpo, né, que foi glorificado de Jesus. Mas no corpo, na manifestação que ele manifestou em Brana. Né? O pastor Osmar até usa o termo ali nessa pregação, que Jesus é para sempre. Né? Agora, Jesus para sempre, meus irmãos, é o nome, não é o corpo. Porque o corpo, ele é a imagem do Deus invisível. Né? Jesus eternamente, Deus eternamente, não estava dizendo o pastor Osmar do corpo de William Brana, mas estava falando do novo nome que estava em William Brana. Os irmãos conseguem me entender? Então o pastor Osmar pregou Deus eternamente. É o nome, o novo nome que estava manifestado em Brana, que é eternamente. Não a manifestação no corpo, mas as pessoas, muitas vezes elas ouvem, né? E elas têm a impressão de uma forma que o pastor Osmar não disse aquilo naquela forma. Né? Mas muitas vezes as pessoas têm esta impressão, né? E elas começam a crer desta forma, ouvindo a mesma mensagem que nós ouvimos. Né? Então, aí este irmão, né, falou, mas eu não concordo com aquele hino que foi cantado. Né? Onde fala que primeiro quero ver meu Salvador. E eu falei para o irmão, não, irmão, não é bem assim. Né? Eu vou te explicar, eu vou mostrar para você que o pastor Osmar não estava dizendo o corpo literal de Brana, mas do novo nome. E assim o irmão, ele conseguiu entender, mas a gente percebe que outros irmãos têm também a mesma dificuldade. Né? Então, eu pedi para o irmão Alexandre cantar este hino, para que nós possamos ouvir. Né? Este hino é um lindo hino. Vamos ouvi-lo agora com o irmão Alexandre. Que saudade que nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó. Verei Abraão e serei seu irmão.
amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. É um lindo hino, né, meus irmãos? Então nós explicamos, eu expliquei para o irmão que sim, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, né? Que quando partirmos daqui, se formos antes do arrebatamento, Ele estará esperando por nós para nos receber ali na glória. Ele não estará em outro corpo ou em outra manifestação para nos receber, mas Ele estará na sua imagem. A imagem do Deus invisível é o Senhor Jesus Cristo, aquele corpo que foi glorificado. Amém? Agora, eu disse essa explicação para o irmão, e eu falei para ele, o dia que eu achar o pastor Osmar falando isso, eu vou te mostrar. Porque tudo que a gente fala, a gente tem que provar na Bíblia, provar na mensagem e provar no CD. Né, meus irmãos? Eu creio que cada um de nós hoje, não temos que falar nada de nós mesmos, mas somente aquilo que já ouvimos, que foi ensinado. Eu acho que isso é muito, muito, muito bom e seguro para a igreja. Cada irmão ter uma fé fundamentada na mensagem do profeta, na palavra de Deus e na mensagem de João. Amém? E ouvindo essa semana uma mensagem, né, o pastor Osmar pregou Deus eternamente em 2009, né? E muitos irmãos tiveram essa impressão, até porque em outras mensagens o pastor Osmar chega a falar que quando Jesus foi glorificado, ele voltou ao Pai. O profeta diz isto. Ele voltou à forma de espírito. Ele voltou à forma de logos, de luz, coluna de fogo. Né? E ele não voltaria mais naquele corpo de carne. Ele não manifestaria mais naquela manifestação de carne que ele manifestou. Então a pessoa já pensa assim, então se ele não vai voltar naquele corpo de carne, ele vai manifestar em outro corpo. É a forma que as pessoas entendem. Agora, o que a pessoa precisa ter luz, revelação, é que ele não volta naquele corpo de carne mais, carne e sangue. Não naquele corpo de carne e sangue, porque aquele corpo, ele já foi ressuscitado. Para ele manifestar no corpo de carne e sangue, ele tinha que nascer numa virgem de novo. E ele não precisa mais nascer numa virgem de novo, porque ele já fez isso e cumpriu a Escritura. Então, quando o pastor Osmar diz que ele não volta aquele corpo de carne mais, é porque ele não volta carne e sangue, humano, como nós aqui, carne e sangue. Mas ele já ressuscitou aquele corpo e ele já glorificou aquele corpo. Entendeu?
Não quer dizer que ele tem que voltar naquele corpo de carne e sangue. Não carne e sangue, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Mas ele manifesta no corpo glorificado, que é a imagem daquele corpo, carne e sangue. É a imagem. Assim como nós temos o nosso corpo celestial e glorificado, que é a imagem deste corpo, carne e sangue. Mas quando nós voltarmos para a terra, depois no milênio, nós não vamos voltar carne e sangue. Nós vamos voltar num corpo glorificado, um corpo igual ao dele, que é a imagem deste corpo, carne e sangue, mas sem pecado. Sem pecado, né? Sem desejo carnal. Agora, pastor Osmar pregou a mensagem Deus Eternamente em 2009. E esta semana ali, ouvindo uma mensagem do pastor Osmar, por acaso, eu ouvi onde o pastor Osmar posiciona isso. Né? Falou, achei aquilo que eu disse para o irmão há 1 ano atrás, e agora eu posso mostrar o próprio pastor Osmar falando o que eu expliquei para ele. Né? Pastor Osmar, na mensagem intitulada Outra Mudança, 10/11/2020, já aqui, bem próximo aqui, né? 2020, pastor Osmar posicionando, né? Ou seja, cortando este pensamento de que não veremos Jesus. Né? Cortando esse pensamento, porque as pessoas pensam que nós não vamos ver Jesus, que no milênio não vai ser Jesus. Então é um pensamento que as pessoas têm porque falta luz, falta revelação. E o pastor Osmar diz assim, ó, nessa mensagem: você sabe que vai encontrar com ele. Você sabe que vai encontrar com ele. Eu sei que vou encontrar com ele. Você sabe que vai encontrar com ele. Não em uma manifestação em outro corpo, mas no seu próprio corpo. Lá veremos as marcas nas mãos, meus irmãos, do nosso Salvador. Ele fala, você sabe que vai encontrar com ele a qualquer tempo. Aí o pastor Osmar fala assim, aquele hino que canta, primeiro quero ver meu Salvador, que o irmão pensou que estava errado, né? Que o irmão que comunicou comigo, ele pensou, é normal isso. Por isso que tem pastor. Para poder posicionar o irmão, a irmã, quando tem uma dúvida ou um pensamento diferente daquilo que foi pregado. Aí o pastor Osmar diz, aquele hino que canta, primeiro quero ver meu Salvador, você não pode mudar para Brana. Você não pode mudar isso para Brana. Brana é o profeta revelador, Deus em carne do dia, a manifestação do dia, do nosso dia. Mas Jesus Cristo é Salvador, curador, é tudo para nós. Jesus Cristo é o corpo, o próprio corpo de Deus, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Branham foi gerado por Charles Branham e Ella Branham, são palavras do pastor Osmar. Aí o pastor Osmar diz, as pessoas deveriam entender isto. Então tem muitas pessoas que têm um CD na mão, e elas têm muitos pensamentos contrários à própria mensagem, diferentes do que o pastor Osmar pregou. Com o próprio CD na mão, né? Com a própria mensagem na internet, e muitas vezes as pessoas creem errado.
Por isso que precisa Deus ter o ministério do quíntuplo, né, de pastor na terra ainda, para poder ajudar os irmãos, posicionar, poder pregar. Porque se o pastor Osmar estivesse aqui, e ele captasse esse pensamento na igreja, ele pregaria posicionando. Agora, o pastor Osmar não está aqui, mas o Espírito Santo está. Então o pastor Osmar diz, as pessoas deveriam entender isto. Então vamos encontrar? Vamos encontrar. Vou ver Jesus Cristo, diz o pastor Osmar. Você vai ver Jesus Cristo. E vai ver irmão Brano também, porque irmão Brano vai estar lá. Mas irmão Brano vai estar no seu corpo. E Jesus vai estar no seu corpo. Ainda que Jesus tenha um novo nome. Mas aquele corpo é a imagem do Deus eterno. Aquele corpo foi o corpo que foi criado, gerado pelo Espírito Santo. Aquele corpo é o corpo que ele manifesta eternamente. Não o corpo de Brana, mas o corpo de Jesus. A imagem de Jesus. Brana, ele é um profeta lá. Ele é nosso irmão lá. Assim como o pastor Osmar é um pastor lá. É o nosso irmão lá. Mas Jesus, ele é o nosso Deus lá. Ele é o nosso rei lá. Então vamos encontrar? Vamos encontrar. Vou ver Jesus Cristo. Você vai ver Jesus Cristo e vai ver Brana também, que teve o ministério de Deus na terra no nosso tempo. Mas isso não quis dizer que Deus ia manifestar no corpo de Brana, sendo a manifestação eterna. Vamos ouvir o pastor Osmar. Põe o pastor Osmar falar isso aí, irmão. Porque precisa-se de revelação para você ir na Bíblia e ver se pode mudar o nome de Jesus Cristo. Você sabe que você vai encontrar com ele em qualquer tempo. Aquele hino que canta, o primeiro quero ver meu Salvador. Você não pode mudar para Brana. Brana é um profeta revelador, Deus em carne do dia. Mas Jesus Cristo é Salvador, curador, é tudo para nós, porque Jesus Cristo é o corpo, o próprio corpo de Deus. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Brana foi gerado por Charles Brana e ela Brana. As pessoas deveriam entender isso. Ou então vamos encontrar. Vou ver Jesus Cristo. Vou ver. Você vai ver Jesus Cristo. E vai ver Brana também. Vamos ver Brana também. Que teve o ministério de Deus na terra no nosso tempo, que foi no tempo dos Estados Unidos. O ministério de Deus, isso quer dizer um ministério infalível. Ele fala na mensagem. É um ministério infalível. Eu vou te provar quem é que tem esse ministério da infalibilidade. Ele diz, será um profeta tão cabalmente vindicado por Deus, desde o tempo de Enoque até aqui. Quem foi esse? Brana. Nós cremos nisto. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Deus. Deus é Espírito. Outra coisa, você nunca vai ver Deus. Nem no céu, nem na terra. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Por quê? Eu, corpo, e o Pai, Espírito, somos um. Isto é uma unidade. Amém. Amém, meus irmãos? Então, contra aquilo que o pastor Osmar falou, não tem argumento. Né? Depois que o pastor Osmar veio e posicionou isto, não há dúvidas. Né? Nós mesmos já pregamos, né, o corpo literal de Jesus Cristo, que ele volta a manifestar naquela imagem do corpo literal, mostrando exatamente isto, que não será outra manifestação diferente, nem no rapto, nem na glória, nem no milênio.
mas verei Jesus. O irmão Brana, para nós tomarmos aqui a mensagem agora, o irmão Brana, na mensagem Dia das Mães, parágrafo 86, o irmão Brana fala assim: eu penso na minha velha mãe, velha e fraca, e tremendo com paralisia. Ela não estará fazendo isso naquele dia. Será diferente então. E aquela grande luz começa a se espalhar enquanto começamos a olhar ao redor. Quando você está chegando na glória, né? O irmão Brana está dizendo, quando você chega do outro lado, que você chega na glória, né? No paraíso, se formos antes do arrebatamento, aquela grande luz começa a se espalhar enquanto começamos a olhar ao redor. Pensou? Você chegando no céu, na glória, meus irmãos? Que maravilha! E aquela luz, um lugar de luz, e a luz começa a se espalhar, ficando maior. Um grande círculo vai ficando maior, e maior, e maior, e tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus, chegando para te receber ali. Aquela luz vai ficando maior, aquela luz vai ficando maior, aquela luz vai ficando maior, porque é Jesus que está se aproximando de você, chegando na glória. É o que o irmão Brana está dizendo aqui. E tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus. Porque o próprio irmão Brana diz que quando nós partirmos daqui, meus irmãos, antes do arrebatamento, quem nos recebe do outro lado, depois do vale da sombra e da morte, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E por isso Ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. É o que nós lemos, né? Ele falando: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo não vai ver Jesus, mas os crentes verão Jesus Cristo. Os cristãos verão Jesus Cristo. A família Brana verá Jesus Cristo com um novo nome. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, falando dos seus discípulos, vós me vereis. Vereis Jesus, meus irmãos. Mas vós vivereis, porque eu vivo, e vós vivereis, amém? Aí ele continua aqui, tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus. E após algum tempo, como disse o hino, e eu por fim verei Jesus. Como diz o hino, nós tiramos o título da mensagem. Né? Quando chegamos na glória, aquela luz vai ficando mais clara, e ela vai se espalhando por todo lugar. De repente, quando você olha, quem aparece? Jesus, Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, quem morreu na cruz por nós, não foi Brana que morreu na cruz por nós. Brana foi uma manifestação de Deus nos últimos dias. Assim como Moisés foi uma manifestação de Deus. Assim como Paulo foi uma manifestação de Deus com a coluna de fogo. Mas Jesus é a manifestação do próprio Deus. Do próprio Deus. E eu, por fim, verei Jesus. Jesus tão bom e fiel. Então, 87, quando ouvirmos, não estaremos como somos agora.
nós saberemos como amá-lo mais. Nós não recuaremos com um pouquinho de medo, você não terá medo lá. Porque nós seremos como Ele. Nós estaremos num corpo como o dele. Ele será mais parente para nós do que Ele é agora. Nós o compreenderemos melhor, porque estamos tão distantes nos corpos mortais. Então teremos um corpo como o seu glorioso corpo. Ainda que nós, quando vamos para o paraíso, nós ainda não estamos no corpo glorificado. Estamos num corpo celestial, teofânico. Ainda não é o corpo glorificado, é o corpo celestial. Nós saberemos como adorá-lo. E quando virmos o que a presença de seu ser tem feito por nós, nos mudado, o velho tornou-se jovem, todos os deformados, endireitados. Não compreenderemos então, nós compreenderemos então, porque seu poder nos curou. As dúvidas que estão em nossas mentes, essas dúvidas que vêm, será que é Jesus? Será que é outra manifestação? Será que é outro corpo? Será que é... Essas dúvidas é por causa desse corpo mortal, dessa mente carnal, humana. Mas quando você vai se aproximando mais de Deus, Deus vai trazendo mais luz para você. Agora, não tem que ser o meu pensamento. Os irmãos entendem? Eu não estou aqui pregando o meu pensamento. Eu estou aqui pregando o que o pastor Osmar falou. Sim, veremos Jesus. E veremos o irmão Brana também. E veremos o pastor Osmar também. Os irmãos entendem? De algum modo, as dúvidas que estão em nossas mentes, como pode ele fazer isto? É isto. De algum modo, misteriosamente, todas elas desaparecerão. Nós que foram atados no fundo de nossas mentes, será isto? Como poderá ser isto? De algum modo ou de outro, dedos majestosos simplesmente se desvendarão, desembaraçarão aqueles nós, e tudo desaparecerá, transformando-se na grande coroa de amor. Então nós o veremos. Então nós seremos como Ele. Então nós o adoraremos. Então nós veremos a mãe, nossa mãe, com Deus, como Deus a quer. Amém? Então, meus irmãos, o profeta, toda mensagem você vai ver o profeta falando que nós o veremos. Verei Jesus. Veremos Jesus. No arrebatamento, quando nós subirmos, meus irmãos, sermos transformados, nós vamos subirmos a encontrar com Ele. Não é com outro corpo, não é com outra manifestação, mas Ele mesmo. Por quê? Porque foi Ele mesmo quem fez a promessa. Vou preparar-vos lugar. Não foi Brana que fez essa promessa para Deus vir no corpo de Brana no céu lá e Jesus dentro dele. E nem será no milênio também. Como muitas pessoas pensam que no milênio ele vai estar no outro corpo, numa outra manifestação. Ele é o filho de Davi. Ele ainda não manifestou este ministério de filho. Ele manifestou o ministério do Filho do Homem para os judeus. Ele manifestou o ministério de Filho de Deus durante as 7 eras da igreja. Ele manifestou o ministério do Filho do Homem, outra vez, através do irmão Brana, para os gentios. Mas ele ainda não manifestou o ministério de Filho de Davi. Porque esse ministério, ele mesmo vai manifestar no milênio.
Ele mesmo. Não outra manifestação, não em outro corpo. Mas ele mesmo estará no milênio, com a sua esposa. Já pensou você casar e você não está na lua de mel com a sua esposa? É outro homem, é outro corpo. Agora, o irmão Branham diz aqui, meus irmãos, porque a pequena Belém, 141 parágrafos, é mensagem do profeta. Então nós temos que tomar o que o profeta disse e falar igual ele falou. Crermos como ele creu. Por quê? Porque qualquer pensamento diferente, isso se torna uma interpretação. Qualquer pensamento diferente que o pastor Osmar falou em 2020, se torna uma interpretação. O que cada um de nós temos que crer? No que o profeta falou, no que o pastor Osmar falou. O problema é que as pessoas não conseguem crer no que é pregado. Elas têm um entendimento errado. É muitas vezes como as pessoas criam doutrina com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão, e elas formam a doutrina da Santíssima Trindade. Aonde que está escrita essa doutrina na Bíblia? Não tem. Mas todas as igrejas evangélicas crê igualmente com a católica. Porque foi uma doutrina que veio da igreja católica. E os crentes nominal, pentecostal, todos eles creem. Todos eles creem. Santíssima Trindade. Eles formam um pensamento, formam uma doutrina com a própria Bíblia na mão. A mesma coisa o povo da mensagem. Eles têm a mensagem na mão. E com a própria mensagem na mão, eles têm um entendimento errado. Eles têm um pensamento errado. Eles têm uma fé errada. E aí eles formam doutrina. Ressurreição isolada. Eles vão em parágrafos para mostrar que o irmão Branham estava querendo dizer que ele tinha que ressuscitar. Para revelar sétimo selo, ressuscitar isoladamente. Para revelar sétimo selo, para revelar novo nome, para revelar 7 trovões. Mas por que eles creem assim? Porque eles não tiveram a revelação da terceira etapa. Se eles tivessem a revelação da terceira etapa, eles não creriam assim. Não precisa o irmão Branham vir isoladamente para revelar mais nada, porque tudo já foi revelado. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. O irmão Branham diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram tudo o que aquilo era. Então acabou a doutrina de ressurreição isolada. Agora, com a mensagem na mão, as pessoas, crendo no irmão Branham, formaram a doutrina do Apart Play, depois que o irmão Branham morreu. A mesma coisa aconteceu depois da morte do pastor Osmar. O próprio CD na mão. A internet cheia de mensagem do pastor Osmar. As pessoas escutam, mas não aprendem. Tem o CD, tem a mensagem, mas elas têm um entendimento errado. Elas têm um pensamento errado, e nesse pensamento elas formam doutrina. É igual aconteceu lá na casa do pastor Osmar. Quando o pastor Osmar estava recebendo aqueles irmãos, nós mesmos já mostramos aqui o áudio. Gravaram, colocaram na internet. O irmão perguntando para o pastor Osmar, João viu João. Não quer dizer que João da vila de Patmos viu o Senhor aqui? João viu João. Aí o pastor Osmar falou, não é isso não. Mesmo o pastor Osmar falando assim, o irmão depois vai falar, o homem de Deus não se identifica. Ele está falando não. Ele está falando que não é. É a mesma coisa, as pessoas formam doutrina, meus irmãos. O profeta Osmar,
Aonde está isso na mensagem? Aonde que o pastor Osmar pregou isso? Aonde que o pastor Osmar ensinou isso? Aonde que o pastor Osmar foi profeta? Um profeta vidente? Um profeta como o irmão Brana foi um profeta? Agora, se você perguntar para mim, eu te falo, o pastor Osmar pregou a mensagem intitulada Eu Não Sou Profeta. Mas eles creem tanto que formam doutrina errada. Pastor Osmar, ele teve o ministério profético, é isso que ele fala. Agora, cada um de nós temos que falar exatamente o que ele fala. Se o pastor Osmar fala que ele não é profeta, como é que eu vou chegar aqui e falar que ele é profeta? Eu tenho que falar igual ele falou. Agora o pastor Osmar vem e fala assim, irmãos, João não é um homem, é um ministério. O pastor Osmar falou, eu tenho aonde provar, eu tenho mensagem para provar, eu tenho vídeo para provar. Aí as pessoas querem colocar que João foi só o pastor Osmar. Aí o pastor Osmar falou assim, João não é um homem, João é um ministério. João representa cada verdadeiro crente. É o que está na mensagem do profeta. Não, mas João foi só o pastor Osmar. Então, quer dizer, as pessoas, elas escutam a mensagem e cada um vai interpretando do seu jeito, meu irmão. Cada um vai pensando de um jeito e começa a formar uma doutrina aqui, formar um pensamento errado aqui, uma fé errada ali. Agora mesmo, está tudo desviado. Já não tem a mensagem pura mais. Porque escapou para cá, escapou para lá. Fala somente o que o pastor Osmar falou. É igual os irmãos que estavam com o pastor Osmar, né? Aqueles evangelistas que estavam com o pastor Osmar. Nessa mensagem aqui. Outra mudança. O grande evangelista, né? Que o pastor Osmar sempre amou este irmão. Amou, né? Este irmão, pastor Osmar gostava de coração dele, não, era claro isto. Pregou até que o pastor Osmar era um dos 2 querubins de Apocalipse 10. Né? O pastor Osmar é um dos... Pastor Osmar nunca pregou aquilo. Aí ele veio e pregou os 2 querubins de Apocalipse 10, Brana e Osmar. Aí depois esse irmão saiu do ministério, a arca ficou só com querubim. Escuta a mensagem. Outra mudança, pregada pelo pastor Osmar. Ele que fala assim. Aí esse irmão cria tanto em mim, agora eu não sou querubim para ele mais. Então vocês entendem que as pessoas elas vão além. Quando me mostra uma mensagem que o pastor Osmar pregou, 2 querubins. Não tem. Por que o pastor Osmar não pregou? Porque não tem parágrafo para isso. Não tem mensagem para isso. Agora, esse irmão cria tanto o pastor Osmar que fez dele um querubim. Outros crê tanto o pastor Osmar que faz dele um profeta. Agora, o pastor Osmar, meus irmãos, ele tinha um ministério profético. Eu não estou diminuindo o pastor Osmar. Eu estou falando o que ele falou. Porque eu creio no ministério profético dele. Eu creio que ele teve o ministério de João. E esse mesmo irmão que falou que ele era um dos querubins, depois saiu, não era mais? Este mesmo irmão que cria que o pastor Osmar tinha o ministério de João, depois que saiu, não cria mais. Aí João era só o irmão Brana. Já queria tirar o pastor Osmar de lado, que o ministério de João era só o irmão Brana. Por quê? Porque ele não teve a revelação que João não é um homem. João não é apenas um homem. Se João fosse o ministério de um homem, seria o irmão Brana. Porque está na mensagem.
O 7º anjo comeu o livrinho do Novo Testamento. Está na mensagem. Tem mensagem para isso. O pastor Osmar pregou isso já. Mas quem lembra que o pastor Osmar pregou isso? Coloca as coisas no lugar. Por isso que o pastor Osmar veio e pregou. Ó, João não é um homem. João não foi apenas Brana. Era isso que o pastor Osmar estava dizendo. Porque esse irmão que saiu começou a ver o ministério de João só no homem, só em Brana. E não ver o ministério de João no pastor Osmar. Queria tirar o pastor Osmar fora do quadro. Mas quem pode tirar o ministério do pastor Osmar fora do quadro? Ninguém pode, meus irmãos, porque ele já cumpriu. Já aconteceu, Deus já manifestou. Ninguém pode tirar ele da pintura que Deus pintou em Apocalipse 10. Aí o pastor Osmar veio e pregou. João não é um homem, não é só Brana. João é um ministério, estava em Brana, estava no pastor Osmar. E está em nós hoje. Aí hoje o que acontece? Existe essa outra ala que saiu, que eles creem que João foi só o pastor Osmar. Por isso que eles formaram a doutrina do Apart Play. Tem que escutar só a voz do João. Hoje não tem João mais. Está falando diferente do pastor Osmar. Porque está querendo colocar o ministério apenas no homem. E o pastor Osmar disse, João não é um homem. João é um ministério. Apocalipse 10, 8 a 11 é um ministério. E é o ministério do Espírito Santo em Apocalipse 10. Manifestou no irmão Brana, manifestou no pastor Osmar e manifesta até o arrebatamento. Então, meus irmãos, as pessoas escutam CDs, escutam as mensagens, mas você percebe que muitas delas não têm revelação, falta revelação. Não tem entendimento da palavra. Como foi pregado. Ou vão além, ou elas ficam aquém da própria mensagem. Por que a pequena Belém? Escuta o que o irmão Brand diz. Verei Jesus. 141. O irmão Brand diz aqui. Quem é o guerreiro que pode ver o milênio vindo? Você vê o milênio vindo, meu irmão? O milênio está próximo. E se o milênio está próximo, o rapto está mais próximo ainda. Está 3 anos e meio mais rápido. Mais próximo do que o milênio. Porque o milênio, ele é depois da grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio. Quem é o guerreiro que pode ver o milênio vindo? Aí as pessoas ficam em dúvida. Será que no milênio vai ser Jesus? Ou vai ser outro corpo? Ou vai ser outra manifestação? Vai na mensagem. Quem é o guerreiro que pode ver o milênio vindo? Qual é o guerreiro que pode ver este grande Espírito Santo vir na forma de Jesus Cristo, o literal corpo de Cristo, assumir novamente? Depois que termina as 7 eras da igreja, meus irmãos, depois que dá o arrebatamento, é aqui que o irmão Branco está dizendo, você pode ver o Espírito Santo vindo nas nuvens, o Espírito Santo vindo no arrebatamento, na forma de Jesus Cristo, na imagem de Jesus Cristo, na aparência de Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo glorificado. O literal corpo de Cristo assumir novamente. Ele volta naquela forma de novo. Vocês entendem? Aí ele volta naquela forma de novo. Até a 7ª era você vê a coluna de fogo. Durante 7 eras, coluna de fogo. Mas quando dá o arrebatamento,
aquela coluna de fogo, o Espírito Santo, assume aquela forma literal do corpo glorificado de Jesus Cristo. Por isso, eu verei Jesus. Amém? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Uma palavra tão simples, Pai, para poder ajudar a alguns que precisam de ajuda, Senhor, quanto à fé, quanto ao posicionamento da fé correta, Pai. E aqui estamos para sermos dirigidos por Ti, mostrar na mensagem do profeta e mostrar no CD do pastor Osmar o que é o correto, Pai. Que lá veremos Jesus Cristo, ainda que Ele esteja com um novo nome, mas o veremos como Ele é. Verei Jesus.